A paz do Senhor, meus irmãos, aos ouvintes, uma boa tarde, lendo aqui no livro de Provérbios, escrito pelo sábio rei Salomão, a qual Deus apareceu para ele e ele pediu sabedoria para poder entrar e sair na casa de Deus. E Deus falou: como tu não me pediste riqueza, nem ouro, nem prata, nem a vingança sobre os teus inimigos, eu lhe darei sabedoria, o qual nenhum homem teve antes de ti, e nem depois de ti haverá. Tudo isso acompanhado de sabedoria. Então este homem escreve assim no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, no início, quando conhecemos a Deus, o sábio Salomão fala que a pessoa teme a Deus, porque o princípio foi dada a lei por Moisés, onde havia ordenâncias para a pessoa não fazer isso nem aquilo. Havia 603 preceitos no Velho Testamento, na lei, e havia 10 mandamentos, ordenâncias dadas por Deus para Moisés, os 10 mandamentos no Monte Sinai, onde Moisés ficou 40 dias falando com Deus, não comeu, nem bebeu lá no monte. Quando ele desceu daquele monte, ele veio com as pedras da lei, escritas os 10 mandamentos, seu rosto resplandecia. Porém, quando viemos a conhecer melhor a Deus, quando seu Filho Jesus, então, ele se manifestou para nós, enviado lá do céu por Deus, ele desceu até nós e disse assim: eu vim com misericórdia de vós, eu vim com amor de vós. Agora vocês lançam esse medo que vocês tinham de não praticar isso, não praticar aquilo, que vocês não praticavam, esses 613 preceitos mais os 10 mandamentos, por medo da lei, que a lei vos acusava. Agora vocês não vão mais praticar, vocês não vão mais praticar não por causa do medo, mas por causa do amor. E o amor está descrito no livro do apóstolo João, 1 João, o capítulo 4, e o versículo 18, onde nos diz assim: na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Então, hoje, nós temos o amor, e o fruto do amor é a paz, é a longanimidade, a benignidade. Aonde tem amor não tem inveja. Aonde tem amor não tem prostituição. Aonde tem amor não tem bebedeira. Aonde tem amor, a paz, a harmonia do Espírito Santo numa vida com Deus, porque o próprio Deus habita dentro da pessoa. Nós somos templo e Espírito Santo da morada do Senhor. Então ele lança fora tudo aquilo que desagrada a ele. É como se alguém entrasse numa casa e lá fizesse uma limpeza, desse uma geral, tirasse tudo aquilo que estava a estrovar, tudo aquilo que estava sobrando, tudo aquilo que não era necessário e não podia ficar lá dentro. O Espírito Santo, quando entrou dentro de nós, ele fez uma limpeza. Ele começou a falar, porque a Bíblia fala que ele fala. Jesus falou: e o Espírito Santo que eu enviarei da parte do Pai, quando ele vier, ele não falará de si mesmo, mas tudo quanto tiver ouvido junto do Pai, isso vos há de anunciar. Ele conversa, ele adverte, ele ensina, ele faz lembrar. Então, no nosso corpo, ele entrou e fez uma varredura, uma limpeza total. Tudo que havia de trevas, partes do mal, que peguemos de Adão, aquele corpo pecaminoso, ele tirou para fora. Ele falou assim, esta lei que
induzia vocês ao pecado porque vocês são carnais e a lei espiritual. Eu vou cravar na cruz. Todo pecado eu vou cravar na cruz. A partir de hoje, eu vou colocar o amor dentro do coração de vocês. Deus é amor. E Deus enviou o seu Filho unigênito para vir ao mundo por amor. Deus colocou o amor dentro do nosso coração. Quando nós amamos, não tememos. Então hoje, os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus e passaram por uma transformação e regeneração pelo poder da palavra, aqueles que, conforme 2 Coríntios 5,17, já são novas criaturas. As coisas velhas na vida dele já passaram, e eis que tudo se fez novo. O amor está dentro deles, e não há espaço para temor, que nem o sábio Salomão falou aqui, porque isso é no princípio, quando se achegamos. Mas agora que já andemos com Cristo, nós não tomemos mais leite materno, mas a Bíblia fala que chega a hora em que é necessário comer comida sólida. Então nós já comemos comida sólida diante da presença do Deus Todo-Poderoso e o amor do Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso está em nossos corações e é provado através das nossas obras, através das nossas atitudes, a nossa fala, a nossa conversa diz respeito de nós, diz respeito quem somos, porque do que o coração está cheio, disso fala a boca. E a Bíblia fala, o Salomão também, quer dizer, no livro de Salmos está dizendo, o rei Davi, ele diz assim: guarda o teu coração do mal, porque é dele que procedes as saídas da vida. Então, do coração procede a saída, porque o coração começa vem a intenção e a mente começa a pensar, o coração com a intenção, e sai as saídas. Se a pessoa começar a pensar e analisar a intenção no coração e se decidir por um caminho, ele pode consumar aquele caminho e ir por aquele caminho. E aquele caminho pode ser bom ou pode ser mau. Então, se é um caminho bom, bem-aventurado a pessoa será diante de Deus, porque foi conduzida e andou por um caminho bom. Mas, porventura, se a pessoa, a intenção no coração, ele começar a premeditar, analisar na mente que é a sua personalidade, se decidir por um caminho mau, ele pode andar por aquele caminho mau, e então não será bem-aventurado, porque o final daquele caminho, ou até mesmo no meio daquele caminho, não conduz a um caminho em retidão diante de Deus, e a pessoa vai sofrer consequências, seja no meio do caminho ou no final do caminho. No meio do caminho, porque pode haver consequências que não será agradável para ele, e no final do caminho, porque a morte pode o surpreender, ou o arrebatamento, ele pode ficar no arrebatamento, e a morte o surpreendendo, ele pode não ir para o céu, mas pode ir para um lugar que ele não queira. E a pessoa se decidindo pelo caminho reto, pelo caminho do bem, então, no meio do caminho, no decorrer do caminho, há consequências de praticar o bem também. Os discípulos certa vez perguntaram para Jesus: que receberemos nós, que deixemos tudo e te seguimos? Então Jesus respondeu para eles: ninguém que tenha deixado pai ou mãe, casas ou bens materiais, por amor do meu nome, que não receba 100 vezes mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Então, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa luz, Cristo é o amor que está em nós. Este amor, ele alcança, ele transborda. A Bíblia fala que há um rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro, um rio de água clara como cristal. E este rio, a Bíblia fala no livro do Apocalipse 22, que há um rio que está a jorrar água viva. E a esposa, o Espírito vindo de Deus, e a esposa, que é a igreja, diz:
Espírito, a esposa diz: quem tem sede, sede desta água, esta água é a palavra, é o Evangelho, venha e beba, beba desta água clara como cristal. E quem beber esta água em seu ventre, se fará um rio a jorrar para a vida eterna. Então veja bem como é glorioso esta palavra. Este rio jorra do trono de Deus, ele chega até nós bebemos a água deste rio, ele jorra e salta para a vida eterna. Foi assim com a mulher samaritana, quando Jesus chegou no poço, a mulher samaritana veio com seu cântaro de água para tirar água. Jesus disse para ela: dá-me de beber desta água. A mulher então diz: mas eu sou samaritana. Como que você, sendo judeu, me pede a mim, que sou samaritana, me pede a mim água de beber? Jesus responde: mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo e quem é que te pede, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Ela responde: Senhor, o poço é fundo e tu não tens com que tirar água. És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que furou o poço, bebendo ele próprio, seu gado e sua família? Jesus responde outra vez para ela e diz assim: mulher, qualquer que tomar desta água tornará a voltar a ter sede, mas se alguém tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará em seu ventre uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher imediatamente reconheceu que Jesus era um profeta, era o Cristo. Ela largou o seu cântaro de água e foi anunciar para aquele pessoal, aquele povo. Ela foi transformada na hora, uma transformação na hora, e foi anunciar: venham todos, venham ver um homem que tem me dito tudo quanto tenho feito. Porventura ele não é o Cristo? Porque somente o Cristo deve ter água da vida, água viva, para dar para a pessoa tomar água que sacia a sede, e a pessoa nunca mais terá sede. Mas qual sede que é? É essa sede do corpo físico? Não, não é do corpo físico. A sede da alma, a sede de estar próxima com Jesus, a sede da comunhão com Cristo Jesus. Quando você toma esta água vai ficar dentro de ti. Esta água é uma comunhão com o Espírito Santo, com o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus. Jesus foi quem nos reconciliou com Deus na cruz do Calvário. Hoje, quando nós bebemos essa água que é o Evangelho, coloquemos o Espírito Santo dentro do nosso coração, nós conversamos com Deus, Ele nos ouve, Ele nos atende. Quando pedimos, Ele nos dá. No livro de Mateus 7, 13 e 14 diz: a porta é estreita e a porta é larga. E ainda no capítulo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Então, se você bater, vai abrir, porque a qual de vós, sendo mau, se um filho lhe pedir um peixe, vai dar uma pedra? Quanto mais o vosso Pai Celestial sabe dar boas coisas aos que lhe pedem. Então, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Se você começar a bater: Senhor, eu preciso. Senhor, abre esta porta para mim. É claro que Ele vai abrir, porque Ele fala que Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, todo o poder está nas mãos dEle, porque quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra, portanto, ide, ensinai as nações a guardar todas as minhas palavras, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século, para todos sempre. Amém. Buscai e encontrareis. Quem busca, encontra. Se tu ir até Jesus, se achegai-vos a mim, e Ele se chegará a vós. Então dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo para Cristo, e tu verás na veracidade como Cristo é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele vai também vir ao seu encontro, e será um encontro verdadeiro. E ainda continuando na mulher samaritana,
Jesus diz para ela assim: em verdade vos digo que não adorarão nem neste monte nem em Jerusalém, mas o Pai é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então vai ser um encontro real, um encontro onde o amor que veio lá do Pai, Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai te amar com um amor ágape, um amor verdadeiro, e tu passarás a amar o teu próximo com amor verdadeiro também. E onde há amor há esperança, onde há esperança não há confusão. Então o Senhor Jesus tem derramado deste amor em nossos corações. Muitos que aqui nesta terra vivem já foram transformadas pela graça que nos foi enviada da parte do Pai. Ele enviou o Evangelho eterno através do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo foi dado aos que lhe obedecem, e temos essa paz verdadeira em nosso coração, esta paz que alcança vidas, esta paz que só se encontra no Senhor Jesus. E nós nunca vamos morrer. O próprio Jesus disse isso, que a pessoa apenas passa da morte para a vida. Quem é salvo não morre, quem é salvo apenas se encontra com o Senhor Jesus. Não tenha medo desta pandemia. Cumpra as regras, lógico, usa máscara, se previna, se cuida, mas adore a Deus, adore o Senhor Jesus em espírito e em verdade, porque o tempo está findando, as horas do relógio já estão passando, já estão marcando quase meia-noite, e à meia-noite vai se ouvir um clamor. Aí vem o noivo, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. O esposo vai descer com trombeta de Deus, com alarido e com voz de arcanjo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para todo sempre, juntamente com o Senhor. Consolai uns aos outros com essas palavras. Então eu quero falar para ti, não é hora de desanimar, não é hora de ficar deprimido, de cabeça baixa, cabisbaixo. É hora de levantar, é hora de tirar a espada da bainha. É hora de se posicionar como bom soldado de Cristo, como um exército aqui na terra, andando e marchando em direção da Canaã celestial, da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, que Cristo foi preparar para nós. Estamos muito próximos, já possamos quase contemplar a cidade, o rei praticamente já está de pé para dar a ordem para o filho para ir buscar a noiva. Oh, glórias a Deus, aleluia. Meu irmão ouvinte, fica firme no Senhor. Buscai a Ele enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Glórias a Deus, aleluia. Com essas palavras, eu te convido, ouvinte, aceite Cristo para ter morada no céu. Você que já aceitou a Cristo, eu te falo. Reflita nesta palavra e busque mais a Ele intensamente, porque Ele tem o melhor desta terra para te entregar. E por fim, a vida eterna, a idade vindoura, no céu que nunca mais se acaba, um céu de luz, um reino de glória, com Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos resgatou da maldição, do pecado, e nos transportou para o reino da luz, aonde habita Jesus. Oh, aleluias! Amém? Glórias a Deus. Graça e paz da parte do Senhor, o nosso Salvador. Amém.